Queridos irmãos, queridas irmãs, é um prazer estarmos reunidos neste domingo, num dia tão bonito, onde o sol e o céu nos agraciam com a sua beleza. E como é bom estarmos aqui entre amigos, entre confrades espíritas, para que a gente possa juntos, fraternalmente, estudarmos, refletirmos à luz da doutrina espírita, ainda mais numa data tão especial, onde comemoramos o centenário da nossa casa, que foi ontem, de fato, dia 7 de junho de 1925, os primeiros espíritas dedicados na nossa região fundaram então essa casa abençoada, e que há 100 anos permanece, persiste, refletindo, divulgando, acolhendo, ensinando em nome do Cristo por meio da doutrina espírita. Fazer parte deste contexto, fazer parte dessa história nos alegra muito. E a parte não é apenas daqueles que estão aqui, ou que frequentam, trabalham na nossa casa, mas de todo o movimento espírita, de cada napolino que deseja de coração o nosso bem e que deseja o bem por si só. Então, é uma alegria muito grande vocês estarem aqui presentes. Muito obrigado pela presença. É uma alegria grande também os nossos internautas aqui de casa nos assistem. E a gente, nesse banquete de luz, roga a Jesus, rogamos a Deus que possa nos abençoar. Antes de eu passar a palavra ao nosso conferencista do dia, ao nosso irmão Saulo Silva, eu vou pedir a nossa companheira Ângela para poder fazer a nossa oração inicial, pedindo a todos que possamos refletir e orar juntos. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Essa manhã tão linda, em que nós vamos ter certamente muitas e muitas bênçãos fluindo sobre nós. O teu coração, descrente, chora. Se nunca oraste, aprende agora. Áspero e rude é o teu caminho. Sangram-te os pés em chão de espinhos. Na prece põe todo carinho. O amor encontra o que procura. O amor anula o medo e afasta qualquer receio. O amor nos basta. O amor, sendo a própria verdade, na vida é como a claridade do sol, que a menor sombra invade. Só pelo amor o ódio perece. O amor, perdão, faltas esquece. O amor encontra o que procura. Chamaste a Cristo, o amor o traz. O amor te envolve em santa paz. O amor encontra o que procura. Estamos procurando neste momento a Jesus, porque Ele é o sol de nossas vidas, é o professor, o mestre querido. Então, neste momento, Senhor, chamamos a Ti, não só por nós, mas por todos os irmãos, aqueles que sofrem e que estão tão necessitados de amor, de carinho. Chamamos aqui neste momento, Senhor, para que esteja conosco, para que nós possamos também elevar as nossas vibrações e estarmos junto contigo, Senhor, fazendo essa comunhão nessa manhã. Pedimos que a luz divina abençoe o nosso palestrante e que ele esteja incluindo tudo aquilo que necessitamos tanto ouvir nesta manhã. Gratidão eterna por tudo, Senhor. Ser conosco, como nós possamos também estar contigo sempre. Gratidão eterna, que assim seja. Então, queridos amigos, temos a grata satisfação na continuidade dos nossos eventos, que têm sido tão alegres, tão festivos e também tão instrutivos,
Na oportunidade que temos de refletir sobre a doutrina em diversas temáticas, companheiros dedicados que nos atenderam ao convite e estão aqui conosco na comemoração do centenário da nossa casa, hoje também, não diferente, o Saulo Silva, um amigo antigo, que esteve aqui aos 80 anos, 80 e poucos anos da casa. Faz um tempinho, faço as contas. E retorna aqui hoje de forma alegre, de forma altiva, para que a gente possa refletir. Temática da manhã, redes sociais do Espiritismo, com certeza um tema que nos chama a atenção ainda mais nos dias atuais. E como a doutrina espírita, como o próprio Kardec falou, se entremeia em todos os pontos de nossas vidas, essa sem dúvida é uma temática de extrema relevância para nós. Saulo Ribeiro da Silva, ele é administrador, escritor e palestrante, mestre em administração pela USP, especialista em finanças, nasceu em Séries, filho aqui de Goiás. Desde pequeno, de família espírita, sempre dedicado aos estudos, às palestras, sempre dedicado ao trabalho na comunidade espírita. Ele participou da coordenação e fundação de grupos de jovens, mocidades, vice-presidente e membro do Conselho Consultivo Federativo Espírita do Distrito Federal. Atuou também em grupos de estudo de mediunidade e em grupos de evangelho. É coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel, com vários livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. Apresenta o programa Reflexões com Emmanuel para o canal FEB TV e do Evangelho por Emmanuel. Atualmente atua na divulgação da doutrina espírita e no apoio à fundação de núcleos de estudo, a doutrina espírita, núcleos de estudo do Evangelho. É também fundador e coordena o NEP Emmanuel em São Paulo e também cofundador do projeto Odisseia, junto com o nosso querido Haroldo Vitor. Salve, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, esse é um motivo de muita alegria para mim. Poder participar dessa festa espiritual, 100 anos de uma casa espírita, é uma honra, é uma alegria. E sobretudo uma casa que com 100 anos de idade mantém-se atualizada, porque ao propor um tema como esse, convida a uma reflexão muito atual. E eu tenho a alegria de chegar nessa casa, encontrar amigos queridos, uma vibração que nos é muito familiar. Eu acho que a gente que é de Goiás, a gente acaba gostando muito, né, de estar entre os goianos de uma forma geral. E para mim, eu gostaria que a gente conduzisse essa manhã de uma maneira muito tranquila, muito afetiva, muito amorosa, como se a gente estivesse sentados em torno de um sofá, de uma casa, fazendo uma celebração, conversando como amigos. Porque na centralidade das nossas reflexões deve estar sempre o Evangelho de Cristo e a doutrina espírita. Apenas para que a gente possa se programar, nós vamos ter uma fala inicial, depois a gente vai ter um intervalo ali de 10, 15 minutinhos, a gente volta, vamos ter um momento em que a gente pode responder perguntas, que a gente pode interagir. Então, surgiu alguma dúvida, alguma questão relacionada à temática, anota do celular, de alguma forma, para que a gente possa também ter esse momento de interação, de troca. Eu considero que isso é muito importante, porque muitas questões pontuais, elas acabam servindo de maneira coletiva. Eu sempre costumo dizer que se sobrou uma perguntinha para você, anota e faça. Porque às vezes não era nem para você, sabe? Era para outra pessoa, mas a pessoa estava obcecada, não escutou. Aí hoje da tarde veio e falou assim, não, vai lá e faz, que é para outra. Então a gente acaba ajudando também de uma maneira fraterna. Redes sociais e espiritismo. Deixa eu fazer uma pequena pergunta aqui. Quem acessou alguma rede social, seja YouTube, Facebook, Instagram, nas últimas 24 horas? Levanta a mão, deixa eu ver. Todos nós. Interessante, então o tema realmente tem a ver. Quem já acessou a rede social e ficou preocupada com algum problema, se sentiu assim, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, e ficou assim, olha, todos nós, né? Ou seja, as redes sociais estão no nosso cotidiano. Elas fazem parte da nossa vida. Agora, é um fenômeno muito novo, é um fenômeno muito recente. Eu ainda faço parte da geração pré-internet, né? Tem a geração pré-histórica e a geração pré-internet. Eu faço parte da geração pré-internet. É um fenômeno novo.
É um fenômeno que mudou radicalmente a maneira como a gente vive, como a gente interage, como a gente busca conhecimento, como a gente se relaciona. E é importante, sim, que diante de novidades, a gente consiga se posicionar de uma maneira adequada, para que ela possa realmente servir e não apresentar desafios e problemas, como de fato a gente vai ver durante a nossa conversa de hoje, durante o seminário, que existem muitos desafios. Muitos desafios. E eu sempre que vou buscar algo novo, uma novidade, sempre que eu quero entender algo que esteja conectado com o dia a dia atual, refletir sobre isso, sempre que eu busco uma novidade, tem um lugar que é muito importante e que sempre me respondeu sobre essas questões que a gente vive no cotidiano, sobre novidades, sobre o mundo atual, sobre como a gente se posicionar sobre as questões do mundo. Esse local se chama Obras Básicas. As obras básicas da codificação. E é curioso, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas Kardec escreveu em 1855, 1855, como é que tem algo novo? A gente precisa tomar cuidado para não confundir novidade com coisas que são recentes. Nem sempre o que é recente é novo. Tem muita coisa que é recente, mas é mera repetição daquilo que já foi dito. Tem muita coisa que, apesar de ser recente, é um conjunto de ilusões, de equívocos, de erros. Então, quando a gente vai buscando novidades, eu recomendo duas fontes: as obras básicas e o Evangelho do Cristo. Porque a gente vai encontrar coisas diferentes? Não. Porque nós somos diferentes. Porque toda vez que a gente se volta para essa literatura, nós descobrimos coisas diferentes. Não porque o livro mudou, não porque as ideias foram alteradas, mas porque o nosso nível de maturidade, as nossas perguntas, os nossos desafios são outros. E o texto, a obra, vai responder ao leitor, à condição do leitor. Alguém já teve a oportunidade? Eu tenho o hábito de ler o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, as obras básicas. Quando eu termino, eu volto de novo. Esse ciclo já se repetiu mais de 10 vezes. E é curioso, porque às vezes eu estou lendo aquela mesma passagem, que eu já passei por ela uma dezena de vezes, e chama a atenção. Como é que eu não vi isso aqui antes? Como é que eu não percebi? Já aconteceu com alguém aqui? Já? O texto é o mesmo, mas você é diferente. Isso é o que confere esse caráter de novidade legítima. Porque é algo que não só é recente, mas que nos interessa algo que diz respeito ao nosso presente. Nos ajuda a nos posicionar diante da vida do cotidiano. E o Evangelho da Doutrina Espírita tem esse propósito: nos ajudar a lidar com as questões do cotidiano de uma maneira peculiar. E é importante que a gente se lembre disso. A doutrina espírita, ela endereça o ser imortal que cada um de nós é. Não somente a nossa personalidade, formada do berço ao túmulo, mas aquilo que há de imortal em cada um de nós. O grande trabalho da doutrina espírita é desenvolver em cada um de nós algo que não é simples, que é pensarmos como espíritos imortais. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item intitulado Ponto de Vista, endereça isso com bastante profundidade. Porque é muito diferente nós olharmos para as circunstâncias, para aquilo que está acontecendo, para os desafios das oportunidades, com os olhos da matéria, sem nenhum demérito, e nós olharmos com os olhos do Espírito imortal. A perspectiva é diferente. Por isso eu gostaria de começar fazendo essa análise pela ótica da doutrina espírita, voltando àquilo que efetivamente representa as bases da doutrina. Com todo respeito, com todo carinho que nós temos por grandes e importantes contribuições, quando nós queremos analisar algo pela ótica da doutrina espírita, nós devemos voltar às obras básicas. Ali nós temos a fonte. Nenhum problema com a gente complementar, com a gente endereçar com outros elementos, mas a gente não pode perder a essência. Não significa que nenhum dogmatismo, mas a gente não pode pretender resolver uma equação de segundo grau diferenciada sem a gente entender os rudimentos da matemática. Sem que a gente volte nos princípios da doutrina, às vezes a gente pode se perder,
fazendo ilações que às vezes complicam a nossa vida. Eu me recordo uma vez, tem um amigo que é espírita, desde a juventude, muito dedicado, trabalhador, e ele tinha 2 grupos de WhatsApp. Um grupo que era espírita e um grupo que não era espírita. E no grupo que era espírita era aquela coisa, né? Mais ou menos como a gente quando chega numa casa espírita, não é? Todo mundo está bem, feliz, chama de irmão, só coisa edificante, não é? Pisou no pé, não tem problema, já está desculpado, né? É um clima de fraternidade, de bondade, de amor, assim, no nível máximo. E um dia, eu acho que ele ia mandar uma mensagem para o outro grupo e acabou se equivocando e mandou para o grupo. E a mensagem era mais ou menos assim, estou repetindo, né? Bandido tem que morrer mesmo. Isso aí não tem solução. Só matando. Aí logo ele se deu conta, né? A mensagem foi apagada. Mas eu achei curioso porque às vezes a gente comete esses equívocos. E esses equívocos poderiam ser muito minimizados se nós tivéssemos o hábito de voltar às bases, de voltar ao entendimento dos princípios, de reler Kardec, que nos ajuda a entender, sim, os elementos que estão presentes. Porque a obra do Evangelho, a obra de Kardec, endereça o ser imortal que nós somos. As circunstâncias podem mudar, os ambientes podem ser diferentes, as tecnologias vão se suceder. E eu estava refletindo quando eu vim para cá, né? A gente combinou o tema redes sociais e espiritismo, mas é curioso porque o próprio conceito de redes sociais já está um pouquinho obsoleto. E a gente vai entender, porque quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de TikTok, quando a gente fala de redes de interesse, os conceitos já começam a se alterar. Essas coisas vão mudar. Mas o nosso desejo de progredir, de sermos melhores, de avançarmos, de sermos realmente espíritos que estão passando pela experiência material com sentido, com propósito, com a busca de uma felicidade, que não é sinônimo de prazer. A felicidade nem sempre ela se coaduna com prazer. A gente precisa separar essas duas coisas. Felicidade não é igual a prazer. O prazer ele se esgota, o prazer ele cansa. Basta que a gente se lembre daquela última vez que a gente foi numa pizzaria, num restaurante, que tinha uma coisa que era muito prazerosa no começo, a gente exagerou um pouquinho, e aí depois do 8º pedaço o prazer era o mesmo? Não. Né? E se a gente insistir um pouco, lembra uns 3 dias. Nada prazerosamente. O prazer se esgota. A felicidade não. Tudo aquilo que nós fazemos, que nos coloca num estado de verdadeira felicidade, pode ser repetido muitas vezes. Ela nunca vai se esgotar. Alguém se lembra de uma conversa agradável com uma pessoa que nos deixou feliz? A gente cansa dessa conversa? Não. A gente cansa de auxiliar as pessoas? Se a gente pudesse colaborar, contribuir. Então, para a gente separar prazer e felicidade, nada de errado com prazer. A gente precisa de prazer na vida. Mas ele não é a mesma coisa que felicidade. E é importante a gente saber distinguir isso. Por essa razão, quando a gente fala de temas da atualidade, nós não podemos esquecer que somos espíritos imortais lidando com situações atuais. E Kardec, no item 780, ele interessa alguns elementos interessantes relacionados ao progresso, que nos ajudam a nos posicionar diante desses elementos da atualidade. Kardec pergunta o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E aqui uma pequena já diferenciação entre progresso intelectual e progresso moral. Eu vou atualizar para a gente entender o que Kardec e os espíritos estão nos deixando de orientação. Alguém já olhou para uma pessoa na atualidade e falou assim: como é que fulano é tão inteligente e faz tanta bobagem? Já passou pela cabeça de alguém? É isso que ele está dizendo. O progresso intelectual ele é progresso, mas nem sempre ele caminha junto com o progresso moral. E é importante que a gente entenda isso para que a gente não crie falsas expectativas. Porque existem pessoas que são altamente intelectualizadas, que se chegar aqui no centro,
a gente fizer uma análise espiritual, a gente vai voltar no primeiro ciclo da evangelização. Pode ter pós-doutorado, mas do ponto de vista moral, ainda é uma criança. Kardec, com a sua capacidade de preferir, de indagar, de fazer questões relevantes, continua. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aqui é uma questão importante. Será que o progresso intelectual, o progresso material, pode levar ao progresso moral? Será que isso é possível? Porque a semana passada eu estava conversando com uma pessoa que é espírita. E é curioso, porque ela estava desenvolvendo uma ideia de que as coisas estão piorando. Que as coisas estão caminhando ladeira abaixo. E nós vamos interessar por que disso. E tem muito a ver com o uso que nós fazemos das redes sociais na atualidade. Os espíritos, esclarecendo essa questão, nos dizem: fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Kardec prossegue e indaga como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos os mais pervertidos também. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Alguém consegue lembrar de um texto mais atual do que esse? Para que a gente possa entender os conflitos que existem na nossa atualidade. Quem poderia dizer que nós adentraríamos no terceiro milênio com 2 guerras entre nações? Mas isso aqui já estava posto. Somente essa questão nos daria muito material para reflexão. Mas não somente aquela reflexão passiva que muitas vezes as redes sociais fazem, que ao nos colocarem diante de questões globais, econômicas, sociais relevantes, nos afastam daquilo que é a nossa postura. Alguém aqui já passou muito tempo olhando questões, às vezes, sobre nações, conflitos globais, as economias. E se a gente parar para pensar, às vezes a gente gasta 1, 2, 3, 4 horas. E depois que termina, a gente fica com aquela sensação de que é mais inteligente, só porque a gente está achando que o mundo está pior. Porque é curioso, já perceberam que o pessimismo parece ser um cara bem inteligente? Se alguém chega para a gente e fala assim: as coisas estão melhorando, estão tão boas, as pessoas estão fraternas, São Vicente de Paulo está completando 100 anos, olha que beleza. A gente olha assim, esse aí está desconectado. Mas se alguém fala para a gente assim: o mundo está em crise, as pessoas estão cada vez mais egoístas, orgulhosas, superficiais, não parece que essa pessoa é um pouco mais inteligente? E a gente vai entender por que isso. Por que o negativismo, por que o pessimismo ocupa tanto espaço na nossa mente, enquanto as coisas boas às vezes tem que lutar tanto para que sejam acolhidas no nosso coração? Existe algo profundo para que a gente possa entender essa dinâmica e não cair vítima dela. Porque se nós olharmos a história da humanidade de uma perspectiva mais ampla, a única coisa que não se sustenta é o pessimismo. Porque há 2000 anos atrás, se a gente estivesse fazendo uma celebração, provavelmente seria no circo romano, olhando cristãos sendo devorados por feras e pessoas se matando em conflitos de gladiadores. Era um programa de domingo. As famílias iam para isso. Então, quando a gente perde essa perspectiva de progresso,
Quando a gente começa a permitir que a nossa mente ela se enclausure em visões pessimistas, nós estamos incorrendo em dois problemas. O primeiro deles é que a gente dá coro a isso. A gente reverbera essas ideias. E no mundo atual, todos nós temos muito poder. Porque toda vez que a gente dá um like, que a gente compartilha, e aqui é um aspecto técnico, né? Toda vez que a gente fala mal de alguma coisa, a gente valoriza. Porque nas redes sociais, quando você fala, você comenta ali que é absurdo, significa que você leu. Okay? Se você leu, pode ser que uma pessoa igual a você também possa gastar alguns minutinhos para chegar à conclusão de que aquilo é um absurdo. Os algoritmos das redes sociais, eles têm um interesse: manter a nossa atenção. Então, se fulano passou um tempo lendo e comentou, eu vou apresentar para outro. O que é o efeito contrário do que a gente imagina, não é? Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou criticar, vou condenar, mas você só está dando mais relevância àquilo. Por isso a gente fala assim, como é que a gente lida com isso em redes sociais? André Luiz tem uma receita muito interessante. Ele diz assim, o mal não merece comentário em parte alguma. A gente só precisaria fazer uma atualização. O mal não merece comentário, curtida, like, nem compartilhamento. Okay? Porque todas as vezes que a gente faz isso, nós damos relevância àquele conteúdo. Quando nós voltamos para a questão de Allan Kardec, pincelando alguns pontos importantes dessa questão 780. Existe um progresso moral e existe um progresso material. E a gente precisa aprender a olhar nessas duas dimensões. Entender que muitas vezes o progresso intelectual, material, ele vai na frente. Ele pode ir na frente. Para servir, inclusive, de ferramentas. Para que as pessoas que têm boa vontade, bom coração, boa disposição, possam se valer do progresso material a fim de alcançar melhor os objetivos do bem, do progresso. Nós estamos vendo isso aqui. Nós estamos aqui reunidos, mas o São Vicente de Paulo se preocupou também em disponibilizar, em utilizar o recurso. Outras pessoas podem estar nos acompanhando ao vivo, mas algumas pessoas vão poder ver fora daquele tempo. Eu sou da época que a gente tinha Globo, SBT e Bandeirantes e você só assistia naquele horário. Hoje não é mais assim. Então, utilizar isso de uma maneira adequada é um dos propósitos. Eu me lembro que antes da pandemia, eu viajava muito pelo Brasil e eu trabalho com internet já há algum tempo. E eu falava para os presidentes de casas espíritas assim, coloca na internet, compartilha. As objeções eram inúmeras, falam assim, mas como? Não tem iluminação, não tem microfone. Porque a gente pensava que era televisão, né? A minha geração pensava isso. Né? Internet é igual a televisão. Você precisa estar bonito, cheiroso. Tá? Veio a pandemia, o que aconteceu? Acabou com tudo isso. Né? As pessoas faziam live até de paletó e pijama aqui para baixo. A gente percebeu que não, que a gente pode utilizar. Que está muito mais acessível do que o que a gente imagina. Então, o progresso material e intelectual, muitas vezes ele vem antes, para que as pessoas comprometidas com o bem possam utilizá-lo, a fim de fazer com que isso chegue a mais pessoas. Mas existe uma outra razão, para que a gente também não caia na inação, para que a gente não entenda que o tempo novo, a nova sociedade, exige de nós posturas. Nós não podemos nos afastar e essas posturas precisam ser diferentes. Nós não podemos nos manter alheios a isso. A gente não pode acreditar que, por nos afastarmos do mundo, nós estamos de alguma forma cumprindo aquilo que o Cristo e que a doutrina espírita nos pede. É um grande equívoco. Nós vivemos uma sociedade diferente e nós precisamos agir nessa sociedade.
A gente precisa cumprir o nosso papel. Há 200 anos atrás, talvez se uma coisa boa ou ruim acontecesse no nosso círculo de convivência familiar, social, muitas vezes, dependendo da relevância, ficaria circunscrito ali, não é? Hoje em dia é assim? Não. Hoje em dia, algo que uma pessoa faz do outro lado do planeta pode influenciar milhares de pessoas em questões de minutos, no mundo inteiro. Nós vivemos tempos diferentes. Isso nos pede posturas diferentes. Os tempos atuais são tão novos. Eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira. Vamos imaginar que a gente tem que explicar como é que é o nosso modo de vida para uma pessoa que viveu há 300 anos atrás. Não pode nem voltar à época do Cristo. 300 anos atrás. Você hoje teve contato com água quente dentro da sua casa? Torneira, energia elétrica, uso do celular. Alguém aqui usou GPS? Alguém aqui veio de carro? Alguém aqui ouviu alguma música nas últimas 24 horas? Eu sou da época do LP. Alguém aqui lembra do LP? Aquele bolachão? Tem gente aqui que não lembra. Depois vieram as fitas cassetes, que a gente rebobinava com caneta Bic quando dava problema. Vieram os CDs. Eu me lembro que eu sou, salvo engano, um dos maiores colecionadores de palestras de Valdo Pereira Franco. Eu me lembro da época de namoro, eu sou casado há 25 anos, quando a gente namorava. Eu ia nos seminários de Valdo e comprava aquelas fitas VHS. E aí depois veio os DVDs. Eu tenho mais de 526. Só que outro dia eu fui falar assim, onde é que eu toco o DVD? Não tem mais. Falei, não, vou no Ponto Frio comprar um player de DVD. Não tem para ninguém. As mudanças são muito frequentes, são muito rápidas. Imagina você explicar isso aqui, o seu modo de vida, para alguém que vivesse há 300 anos atrás. Teríamos muita dificuldade. Muita dificuldade. As mudanças são extraordinárias. Só que tem um pequeno problema. O nosso cérebro continua o mesmo. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança do Adelino. O nosso cérebro é o mesmo. O nosso cérebro é o mesmo há 10, 20, 30, 40, 50 mil anos. Segundo as estimativas, o modelo biológico que nós temos hoje, ele permaneceu estável, relativamente estável, nos últimos 100, 150 mil anos. São muito poucas mudanças. E como é que o nosso cérebro lida com essa grande alteração do contexto? Um cérebro que foi desenvolvido para lidar com caça, com coleta, com desafios do cotidiano, e de repente tem que lidar com situações completamente novas. O nível de ansiedade, de preocupação, muitas vezes decorre porque o nosso cérebro está acostumado a, você pergunta uma coisa para uma pessoa, a pessoa te responde, não é? Não era assim antigamente? Você estava diante de uma pessoa, você perguntava, ela te respondia. Hoje você manda uma mensagem no WhatsApp, 5 minutos depois você já está agoniado porque a pessoa não te respondeu ainda. Porque a comunicação assíncrona, ela é diferente. O nível de elementos que podem gerar ansiedade, desafios, são de outra natureza. Eu me lembro há muito tempo atrás, eu fui na fazenda do meu sogro, tinha um caseiro, pessoa extraordinária. Falou assim, seu só estou com problema. O que foi? Eu acho que tem um tatu no pasto. É mesmo? O que você vai fazer? Não, semana que vem, eu acho que eu vou fazer uma armadilha para pegar tatu. Estou pensando aqui semana que vem. E eu fiquei imaginando, qual foi a última vez que surgiu um problema na minha vida que eu pude falar assim, semana que vem, eu vou pensar nisso. Normalmente surge para você resolver ontem, né? São contextos completamente diferentes e o nosso cérebro tem limitações. O nosso cérebro tem características.
O nosso cérebro é algo extremamente competente para a nossa sobrevivência. Extremamente competente. Quando eu comecei a estudar, eu me lembro que falava que nós tínhamos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar. E depois a gente começa a descobrir que não. Nós temos 7. E eu não estou falando de mediunidade, não. São 7 sentidos que nós, como seres humanos, temos. E os mais importantes não são nenhum desses 5. Nós temos um sentido interoceptivo e proprioceptivo. Palavra complicada, mas eu vou explicar. O cérebro está a todo momento monitorando o que acontece dentro do seu corpo. A todo momento. Porque se tiver uma variação, ainda que mínima, no pH do seu sangue, você pode morrer. Se você comer um sorvete e o cérebro não disparar os sinais adequados para você produzir insulina, você pode ter problema. Se o nível de CO2 no sangue aumentar milimetricamente, a pessoa pode entrar em crise de pânico. Manter o corpo funcionando é algo que precisa ser feito a todo instante. E é com isso que o cérebro gasta a maior parte da energia. Olhando para o que acontece, para manter essa máquina maravilhosa viva, a fim de que a gente sobreviva. E se a gente esquecer um pouquinho, se o cérebro tiver algum problema, você corre o risco de morrer em poucos segundos. A maneira como você se posiciona, o seu corpo, a maneira como você se movimenta, também faz parte daquilo que o seu cérebro está monitorando. Se a gente olhar para uma pessoa sentada numa praça, ela estiver sentada, a coluna inclinada, a cabeça para baixo, os ombros encolhidos, qual que é a impressão que a gente tem? Essa pessoa está muito feliz, entusiasmada, ou ela está triste e deprimida? Triste e deprimida. Porque o corpo informa. Isso é outra coisa que o cérebro passa muito tempo monitorando. O que significa o seguinte: o nosso cérebro está muito preocupado com a nossa sobrevivência. E isso explica o fenômeno das redes sociais. Porque a gente às vezes faz uma postagem, comenta alguma coisa, tem 10 comentários positivos, mas tem um negativo. Do que a gente leva? Negativo. Porque ao longo de milênios nós fomos treinados para dar maior relevância e atenção às coisas que são ameaça e problema. Há 20 mil anos atrás, se um leão viesse correndo na sua direção, dava para pensar: será que ele está querendo só um carinho? Vai ver, né? Tá, me viu, achou bonito. Né? Não, corre. E quem não morreu não sobreviveu. Essa mesma postura a gente continua tendo hoje. A diferença é que hoje a gente não corre de leões, de lobos, de ursos. Os fatores estressantes, os fatores ameaçadores, eles são muito mais simbólicos. E eles estão presentes nesse equipamentozinho que a gente pega. Quantas pessoas já se sentiram estressadas, deprimidas, preocupadas, por conta de coisas que tiveram acesso aqui? E, salvo engano, eu nunca vi celular devorar ninguém. Algum tempo atrás teve uma versão com outros que explodia, né? Pegava fogo. Mas não morreu ninguém por conta daquela dimensão pequenininha, perigosa, pequenininha. Então, por que a gente se estressa tanto? Por que a gente tem contato com as redes sociais que gera às vezes tanta ansiedade, sobretudo em jovens? Porque o nosso cérebro, ele é treinado para ver problemas, para ver obstáculos, para perceber ameaças. E se a gente não fizer uma mudança, se a gente não buscar um equilíbrio, a gente corre o risco de envenenar a nossa vida. As pessoas não vão, alguém que vai no supermercado, olha um produto com data de validade vencida, vai levar para casa, é isso mesmo? Você vai na feira, tem um negócio que não está cheirando bem, não está com uma aparência agradável, vou levar para casa. A gente não faz isso, né? Mas a quantidade de porcaria, desculpe o termo, que a gente leva para a nossa casa mental através de redes sociais é impressionante.
lidar com esse mundo. Então, ponto 1, todas as vezes que a gente perceber que a gente está dando muita ênfase aos aspectos negativos, é o meu cérebro achando que isso aqui é um leão. Não é um leão. Às vezes é uma opinião. Às vezes é uma crítica que a pessoa estava num mau dia, acordou, foi levantar, bateu o pé, resolveu xingar alguém na internet. Aí você acaba entrando na onda. O nosso cérebro tem também algo que é muito importante, que é a busca de padrões. E os padrões são fundamentais. Porque todas as vezes que a gente tem que lidar com algo novo, a gente despende muita energia. O que é novo despende muita energia. O que é diferente gasta muita energia para ser entendido. Então, uma das estratégias é a gente buscar padrões. Agora, nem sempre esses padrões que a gente acha que encontrou, eles são padrões reais. Às vezes ocorre uma estratégia, que é uma estratégia de generalizações, que ela tem o objetivo de fazer com que a gente entenda melhor a realidade. Por que isso acontece? Porque se a gente entende algo, fala assim, não, é assim, não dá uma sensação de alívio? Já entendi, é assim. Se é bom ou ruim é outra discussão. Mas eu entendi, o padrão é esse. As coisas são assim. Porque para o nosso cérebro, que é um órgão que tem 2% do peso corporal, mas consome 20% do gasto calórico de oxigênio, a gente precisa de simplificações. O problema é que o mundo atual, se a gente tem estratégias só de simplificações, a gente corre o risco de cometer equívocos extraordinários, erros retumbantes. A gente começa a falar assim, político não presta, mulher é tudo igual. Olha só como é que o mundo está ruim. Fulano fez isso, fulano fez isso. Será que todo mundo faz aquilo? Não. Pode ter gente que repita? Não pode. Você tem certeza absoluta que quando a gente fala de comportamento humano, nós temos muita diversidade. E às vezes a gente cai nesses equívocos das generalizações por conta de uma característica do nosso cérebro. Porque a gente precisa desses padrões para simplificar as coisas, para que a gente possa lidar com elas de uma maneira mais simples. Só que simples nem sempre é correto. Tem situações que são complexas. Tem situações que nós não entendemos. E do ponto de vista do espírito imortal, há consequências importantes quando nós começamos a entender a maneira pela qual o nosso cérebro funciona. Porque a sua encarnação, a sua personalidade, é uma aula. É um ano na escola. Ela não é toda a realidade. Você chegou aqui de um jeito, com a finalidade de aprender alguma coisa, e sair daqui melhor do que quando chegou. De preferência, passar na provinha de fim de ano. Mas é uma etapa. Se nós silenciamos a nossa consciência espiritual e caímos exclusivamente naquilo que a matéria, que a biologia, nos proporciona, nada de errado nada, são instrumentos maravilhosos para a nossa evolução como espírito humano. Não para que a gente sucumba às percepções que a gente tem do mundo material ou às limitações que nós trazemos na nossa mente. Aquilo que eu estou percebendo, que eu estou vivendo, é para que eu possa me fortalecer como ser espiritual. Para que aquela experiência desenvolva algo em mim que eu possa levar para a eternidade. Para que eu possa sair daqui mais forte, mais esclarecido, com maior capacidade de ação. Mas não para que eu caia no desânimo, no pessimismo, na inação. Se eu estou diante de um desafio, se eu estou diante de um problema, o corpo pode dizer assim, vamos simplificar? Vamos dizer o seguinte, sabe porque o mundo está muito ruim
tudo vai por água abaixo, eu posso continuar aqui sentado no meu sofá assistindo Netflix. Vai acabar mesmo. Do ponto de vista do espírito imortal, não dá para a gente ter essa postura. O que é que isso me ensina? O que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso contribuir para que isso seja melhor? Eu voltei a morar em Brasília, e Brasília tem uma característica peculiar, talvez pela altitude, né? O céu de Brasília é muito bonito. O pôr do sol em Brasília é muito bonito. Na época da rede social, no final do Orkut, tinha até uma comunidade, eu amo o sol de Brasília. É frequente, às vezes, você, diante do pôr do sol, você está ali 6 horas, você vê pessoas parando o carro para tirar foto do céu. E um dia eu estava passando pela esplanada dos ministérios, um pôr do sol deslumbrante, e eu fiquei imaginando, isso aqui deve ser o resultado das orações que os brasileiros fazem, das pessoas que trabalham aqui no Congresso, né? Essa beleza toda. Porque diante de problemas, o que a gente faz para contribuir? Né? A gente pensa de uma maneira positiva. Né? A gente fala assim, não, vamos fazer uma oração, porque de repente a oração que eu estou fazendo vai ajudar a pessoa a tomar uma decisão melhor. Não é assim que a gente pensa? Não. Essa é a diferença. De se posicionar diante da vida, da atualidade, como espírito imortal, e de ficar simplesmente repetindo padrões que, de novo, foram muito importantes e são importantes para a nossa sobrevivência e para a nossa evolução, mas que não podem nos definir. Você não é o resultado da matéria. Nós não podemos ignorá-lo. Nós não podemos ignorá-lo. Porque seria como a gente falar assim, não, agora que eu descobri que eu sou aluno, então eu vou rasgar todos os livros e não vou frequentar a escola. Seria uma alucinação, né? Eu sou aluno, por isso eu vou usar os livros, eu vou para a escola. Mas são materiais didáticos, não nos definem. Nós precisamos começar a desenvolver essa perspectiva para que a gente entenda o quanto de oportunidades existem na nossa atualidade. Nós nunca vivemos uma época com tantas oportunidades quanto nós temos na atualidade. Não existiu. Antigamente, se uma pessoa quisesse gravar uma música, quisesse desenvolver, quisesse colocar uma mensagem, ela teria uma série de obstáculos. Hoje em dia, ela pode pegar o celular dela e utilizar as redes sociais para isso. Para bem e para mal. Mas é aquilo que os Espíritos nos falam. Na medida, na questão 780 que nós vimos, na medida que o progresso avança, aumenta o quê? A responsabilidade. A responsabilidade, ela é proporcional ao nosso avanço, ao nosso progresso, ao desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. E isso não é simples. Eu vi uma postagem na internet há alguns dias, a pessoa dizendo assim, Deus, cancela o meu cartão de crédito e o meu livre-arbítrio. Eu não sei usar nenhum dos dois. Eu só faço bobagem. Na medida em que a gente vai evoluindo, aumenta o grau de responsabilidade. Aumenta o impacto que a gente faz. A gente fala muito do mundo caminhando para o planeta de regeneração, e é curioso, porque às vezes eu vejo espíritas com dúvidas se isso vai acontecer ou não. Eu acho que tem dois problemas aí, né? Primeiro que Deus não vai te perguntar se o mundo vai regenerar ou não. Sinto muito, né? Progresso é lei, é princípio da doutrina. Deus não legisla fazendo pesquisa de bola. Agora, a gente, quando pensa no mundo de regeneração, às vezes a gente quer que ele aconteça no nosso período de vida, né? Seria tão bom se a gente pudesse ver a Terra transformada no nosso lar que apareceu no cinema. Será? Não tenho a menor dúvida disso. Mas enquanto o cronograma humano é medido por semanas, meses, anos, quando muito, não quero desanimar ninguém não, mas o cronograma divino é medido em reencarnações, em gerações. Quando daqui a 2, 3 gerações, a gente vai chegar lá inevitavelmente. E tem pessoas que vão para o degredo. Eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso, né? É normal.
punição, castigo? Não. É porque aquela pessoa que usa a internet para promover coisas ruins, discursos de ódio, conflitos, Deus fala assim, é uma faca na mão da criança. Vai se machucar e vai machucar o outro. Então vamos colocar num ambiente mais controlado, um ambiente mais adequado. Um ambiente mais controlado assim, não tem internet, não tem eletricidade, não tem água encanada, não tem carro. Na hora que a pessoa fizer uma bobagem, está ali, né? No bercinho dele. As mães antigamente sabem, né? Quando a criança nascia e arranhava muito, você não botava as luvinhas na mão? É isso. No da igreja, você bota a luvinha para a pessoa não se machucar e machucar o outro. Nós estamos avançando inegavelmente. Engraçado, porque quando a gente pensa em internet, por que as pessoas utilizam as redes sociais? Qual que é a função de internet, de redes sociais? A primeira coisa é entretenimento. E essa aqui é, de longe, se a gente fizer uma computação, um cálculo sobre qual é o volume de dados, em termos de conteúdo, que mais se consome, é a parte de entretenimento. Nada de errado com isso. Ninguém está pedindo para a pessoa ficar 24 horas lidando com coisas que são sérias. Tem que ter um momento de entretenimento, de lazer, faz parte da vida. O problema é que a gente às vezes exagera nisso. Teve uma vez que uma pessoa me perguntou assim, Saulo, estou muito ansiosa, estou muito estressada, não dá tempo para nada, não consigo fazer as coisas, o mundo está no caos. Eu falei, quanto tempo você tem gasto na internet? Não gasto muito tempo não. Eu só vejo o essencial. Eu falei, tá bom, então, todos os celulares têm uma função que dá até medo da gente olhar, que é assim, bem-estar. Quanto tempo você utilizou a rede social? Aí eu peguei o dela e falei assim, você me permite? 8 horas por dia de tela aberta e 620 vezes ligar o telefone em um dia. Então, ok. Mas será que às vezes não está exagerando um pouquinho? Nós utilizamos internet, redes sociais, para a gente se conectar com pessoas. E aqui a gente teve um exemplo muito bonito. Tem pessoas que a gente não se conhece pessoalmente, mas a rede social faz parecer que a gente conhece. E isso é bom. Não tem nada de errado com isso. Aproxima as pessoas. A gente conhece pessoas que de outra forma seria impossível. Quando eu fazia faculdade de administração, eu queria muito assistir uma palestra do Kevin Renato. Tive que pegar um avião, ir para São Paulo, chegar lá, esperar pelo menos umas 6 horas, fui para o local da palestra, assisti uma palestra de 1h30, voltei, vai para o hotel, outro dia pega um avião para voltar. Hoje alguém precisa fazer isso? Não precisa. Qualquer pessoa no mundo está relativamente acessível através das redes sociais. O problema é que a gente precisa saber com quem a gente se conecta. Diga-me com quem andas, eu te direi depois. Atualizando para os dias atuais, diga quem você segue e eu vou te dizer como é que você está. Então, de vez em quando, a gente vai fazer uma faxina. Ir lá e dar uma limpada nos perfis que a gente segue, porque aquilo pode estar diferente dos nossos objetivos. A gente busca a internet para aprendizado, para crescimento. E hoje é muito curioso, porque às vezes a gente aprende coisas mais rápidas pela internet do que pelos mecanismos normais. Manual de instruções, por exemplo, é uma coisa que a gente normalmente não usa mais, né? Quando chega uma coisa, como é que resolve o problema? Vê se alguém fez um vídeo aí. Eu comprei uma esteira para casa. Estava na época ali, eu não vou fazer exercício, eu comprei uma esteira para casa. Foi o cabide mais chique que eu tive depois de um certo tempo. Mas a esteira chegou, assim, vamos montar esse negócio. Aí eu chamei minha filha mais velha e falei assim, olha, vamos montar com o papai, o momento da gente ali, né? E eu não sou culpado para isso, né? Eu tenho pavor até de Lego. Então, quando eu olhei para a esteira, eu fiquei preocupado. Será que alguém na internet fez um vídeo para montar essa? Não é que tinha. Não tinha
cidadão que fez um vídeo explicando como é que montava aquela esteira. Então tem muita oportunidade de aprendizado, para que a gente realize trabalhos, para que a gente atue de maneira mais inteligente, mais rápida. E aqui eu vou entrar naquele ponto que eu comentei. A questão do usuário de redes sociais já está relativamente ultrapassada. Porque hoje não se fala mais em social media. A gente fala de interest media, que são as conexões por interesse. Alguém que já consumiu algum conteúdo no Instagram ou no TikTok, eu estou utilizando Instagram e TikTok pela faixa etária aqui. Se eu tivesse na mocidade, eu estava falando outras redes. Eu estava falando de TikTok, eu estava falando de Discord, não é isso? A gente, são outras redes. Eu lembro que uma vez um amigo meu, palestrante espírita, falou assim: Saulo, eu tenho tanto orgulho da minha filha, ela tem 13 anos, mas ela não tem Facebook, não tem Instagram. Eu falei: lógico que não, essa é a rede velha. Como assim, Saulo? Eu falei: os jovens não estão aí. Não, mas estão aonde? Estão numa rede chamada TikTok, tem mais ou menos uns 3, 4 anos. Não é possível, Saulo. Liga para ela, pegou o celular, pegou para a filha e disse: minha filha, você conhece o tal de TikTok? Conheço, pai. Tinha 6 mil seguidores. Então, as coisas estão mudando. Quem se lembra de ter consumido um conteúdo que você não sabe quem produziu? Mas você consumiu o conteúdo. Você foi lá e olhou e achou interessante, às vezes compartilhou, salvou. Isso tem mudado. Porque não é quem você segue, é a quem você se afiniza. Que tipo de conteúdo? O TikTok já não se vê nem como uma rede social, é uma rede de conteúdos. Ele não está preocupado em conectar pessoas. Ele está preocupado em ter conteúdos que as pessoas gastam o tempo dela assistindo. E isso muda tudo. Por quê? Porque uma pessoa que ela tem muitos poucos seguidores, de repente ela pode produzir um conteúdo que vai impactar milhões de pessoas. Você sabe qual que é o Reels mais visto sobre mediunidade no Brasil? O Reels mais visto sobre mediunidade no Brasil é de um jovem de menos de 20 anos, um bandista, e que fez um vídeo utilizando-se de 80% daquilo que está num livro, que eu não sei se vocês conhecem, vou falar o nome, mas se alguém conhecer, me avisa. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É o livro mais assistido sobre mediunidade. Não tem um equívoco doutrinário, mas não foi produzido por uma mocidade espírita. O que faz a gente pensar se a gente realmente está fazendo jus ao tesouro que nós temos. Porque em matéria de conteúdo, com todo respeito, admiração, carinho, que todas as outras propostas religiosas têm, e eu conheço isso, para mim, a minha concepção pessoal é que as religiões são como face de uma montanha, todas elas apontam para o alto, se bem seguidas, vividas, vão levar a criatura a se aperfeiçoar. Mas eu considero que quando a gente fala de dores humanas, de problemas que as pessoas vivem na atualidade, o Espiritismo tem um olhar privilegiado. Mesmo assim, os índices de suicídio se superam ano após ano. A quantidade de depressão, de adoecimento mental, de conflitos familiares se torna cada vez maior. E eu fico me perguntando, o que é que nós estamos fazendo com o tesouro de conteúdo que nós temos? Como é que a gente está utilizando essa necessidade que existe e o que nós temos? Quando a gente voltar do intervalo, eu vou fazer uma pequena reflexão sobre o movimento espírita, doutrina espírita e redes sociais. Então, tenham isso em mente. Nós estamos evoluindo de redes sociais para redes de interesse. A gente tem hoje processamento de imagem. Alguém que já ficou preocupado com fake news, deepfake, as coisas que estão surgindo, eles falam, agora eu não sei mais o que é real. Ah, tem personagem de inteligência artificial. Na minha época, de criança tinha, chamava Branca de Neve. Nunca existiu.
Não sei se você sabia, mas Branca de Neve nunca existiu. São questões naturais. Nós vamos aprender a lidar com isso. E aquilo que talvez seja a maior de todas as revoluções, que ainda está no começo, que é a inteligência artificial. E a gente está começando a utilizar. E eu queria aqui compartilhar com vocês um aspecto interessante de rede social. Vamos imaginar que a gente faça uma pergunta para a rede social. E aqui eu vou me errar que eu vou fazer a quente. Eu tenho um amigo que o pai morreu, faleceu há 2 semanas. E esse amigo está passando por um momento muito difícil, ele está deprimido, desesperançoso, triste, angustiado. Eu queria que você me dissesse o que eu posso falar para esse amigo com base nos princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, e que no final você me desse uma recomendação de algo que ele pudesse ler para se consolar, para ficar melhor. Muito pelo seu amigo Saulo. A doutrina espírita nos ensina que a vida continua e que a morte do corpo físico é apenas uma passagem para o mundo espiritual. Você pode lembrá-lo de que o pai dele está sendo amparado e acolhido nesse novo plano e que o amor entre eles permanece, mesmo que agora de uma forma diferente. Recomendo o livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, que traz uma visão muito bonita e reconfortante sobre a vida após a morte. Acho que pode trazer um pouco de conforto para ele nesse momento. Aqui. Sim. Não, chat eu tenho chat. Tem muito pessoal que trabalha no atendimento fraterno e fala assim, perdi o emprego, né? Mais palestrante. É óbvio que existem limitações. Existem limitações. É preciso saber usar? Precisa saber usar. Mas esse é o que a gente tem hoje disponível na palma da nossa mão. O que está acessível. Um fenômeno curioso, as pessoas começaram a fazer terapia com o chat GPT. E tem gente que gosta mais do chat que do terapeuta. Achando mais amigável, mais assertivo, mais acessível. São ganhos novos que a gente precisa utilizar para que a gente possa contribuir com o mundo que nós queremos ter. E aqui eu gostaria que a gente pensasse no seguinte: quando a gente fala de redes sociais e inteligência artificial, existem coisas que elas podem fazer. Elas aumentam a nossa produtividade, aumentam a qualidade. Uma orientação como essa, às vezes a gente tem que treinar muito o assistente para poder fazer isso na hora que estiver lidando com uma pessoa. Para falar com esse grau de segurança, com empatia, né? Aumenta a qualidade. Mas você pode utilizar isso aí para treinar uma pessoa. Você pode virar para a inteligência artificial e falar assim: simule alguém que está desesperado porque perdeu uma pessoa da família e agora eu vou conversar com você, você me dá um feedback se o que eu te falei ajuda a pessoa ou não. Aumenta a qualidade. Aumenta a nossa criatividade. Porque às vezes você não tem que partir do zero. Você pode partir de uma ideia inicial. Nem sempre dá conta de tudo. Aliás, eu não recomendo que a gente utilize o estágio que está para a gente simplesmente pegar, fazer um copia e cola. Só aluno do ensino médio está fazendo isso. Não é legal. Porque às vezes tem problema, precisa checar. Por exemplo, na hora de fazer referências literárias, nós temos ainda outros problemas. Mas para outras coisas, é fantástico. Eu estava brincando que a minha esposa faz a correção do que eu escrevo. A gente, quando escreve, lê muito, a gente acaba viciando, né, no texto e você acaba não percebendo determinados erros. A gente acha que está lendo o que está escrito e a gente está simplesmente falando aquilo que está na nossa cabeça. Depois do chat GPT, eu falei: perdeu o emprego. Agora, aquele tempo que você gastava revisando o texto, eu faço em 2 minutos e a gente pode gastar um tempo conversando sobre os nossos filhos. Eu posso mudar como eu estou usando meu tempo. Tudo isso, redes sociais e inteligência artificial fazem. O que ele não faz?
não confere propósito, não dá direção. A direção e o propósito é o ser humano que vai estabelecer. A força para quê? É você que vai dizer. Se for uma coisa boa, ela vai te dar uma resposta boa. Se for uma coisa ruim, ela vai te dar uma resposta boa. O propósito não é estabelecido pela inteligência artificial, nem pelas redes sociais. Ele é estabelecido por você. Mas nós espíritos já estamos carecas de saber disso, não é? A gente sabe que tem um negocinho chamado planejamento reencarnatório. Alguém duvida que tenha planejamento reencarnatório? Agora, qual coisa danada da gente achar, né? A gente lê, porque às vezes a gente está procurando fora e a gente esquece de procurar dentro. Você veio para o mundo não sem propósito. Ninguém veio para o mundo para chegar aqui e vou descobrir qualquer um. Não, é porque você tinha um propósito. Você tinha algo para ser feito que você reencarnou. Você não estava de bobeira no plano espiritual, tropeçou, meio fio caído na barriga da mulher grávida e reencarnou. Não existe isso. Existe um propósito. Que na medida que nós nos conectamos conosco, a gente é capaz de encontrá-lo. E utilizar essas ferramentas para melhor cumprir o que a gente veio fazer. A inteligência artificial não resolve o dilema entre jornada e destino. Porque ela pode te dar um texto perfeito, ela pode dar uma informação precisa, mas ela não te fez percorrer. Então, se você não estiver preocupada com a jornada, o que esse dia está acrescentando para mim? O que essa experiência está me trazendo de aprendizado? E a gente se preocupar só com o resultado, a vida pode se tornar vazia. Porque seria como se você fosse assistir uma competição de esportes e de repente alguém falar assim: ó, fulano, desce daí, sobe aqui no pódio. Você vai lá e sobe. Tem o mesmo gosto de quem subiu porque venceu? Não tem. A vida tem um processo, ela tem um caminho. A cada dia existe um convite ao crescimento, ao aprendizado, ao fortalecimento. Isso redes sociais, inteligência artificial não proporciona. Se a gente não assumir isso, se a gente não assumir que somos espíritos imortais em processo de aprendizado e qualquer experiência tem algo a me ensinar, e que situações dolorosas podem me fortalecer, situações de tranquilidade me apontam o que eu tenho que fazer, a gente corre o risco de passar a vida inteira construindo uma história que não é a nossa. E isso traz frustração, ansiedade, tristeza. Existem coisas que redes sociais e inteligência artificial podem fazer, e fazem muito bem. Nós não podemos ignorar. Nós vimos aqui assim. Mas elas jamais vão conferir propósito. Jamais vão te dar clareza e não vão resolver o dilema entre jornada e destino. A vida é uma jornada. É uma jornada muito bonita se a gente estiver presente. Eu até gostaria que a gente voltasse àquele tempo que não era tão complexo. A gente pegava o jornal de manhã cedo, sabia de tudo. Mas, infelizmente ou felizmente, esse tempo acabou. Os tempos são outros. E nós temos que lidar com eles e podemos lidar de uma maneira assertiva se a gente entender o nosso papel e o papel das redes sociais, da inteligência artificial. E aqui a gente para, vamos fazer um pequeno intervalo, e aí a organização controla. Vou passar para o público. Com certeza a gente está aqui, né, envolvido nas palavras, nos temas que são tão importantes, que só estão trazendo para a gente, mas vamos tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, a gente retorna, tá? O Saulo vai dar continuidade às suas palavras. Não se esqueçam, né, como ele disse, já a gente abre para perguntas, comentários, aqueles que desejem anotar, se quiser, a gente está disposto. Bom, O Guto estava falando do cafezinho lá em nosso lar, né? O pessoal lá em nosso lar é vegetariano, é doido, né?
Pessoal, vamos agora responder algumas perguntas, para a gente poder ver se tem. Eu calibro um pouquinho o tempo. A gente pode combinar 11h15 para encerrar? Pode ser esse horário? Eu costumo seguir bem o horário, porque eu sei que ainda mais domingo nós temos compromisso. Tá? Alguém tem alguma questão, alguma coisa aqui? Eu vou me permitir levar o microfone, porque aí todo mundo escuta a questão, pode ser? Bom dia, pessoal. Abraão do Seical. Como nós podemos, como Casa Espírita, produzirmos conteúdo audiovisual que gere interesse, e o seu agora parou, deixa eu pegar aqui, que gere interesse nas pessoas, sem cairmos nas armadilhas que os algoritmos das redes sociais incentivam? Como podemos incluir os jovens e outros trabalhadores nessa proposta? Essa pergunta é muito importante. Abraão, quando a gente pensa em produção de conteúdo para redes sociais, para a internet de uma forma geral, tem um erro que eu vejo as pessoas cometendo com muita frequência, que é querer falar com todo mundo. Quando a pessoa quer falar com todo mundo, o que acontece com aquele conteúdo? Ele tem que ser tão genérico que ele acaba não interessando ninguém, e isso não gera conexão. E quando falo dos jovens, os jovens têm uma força de trabalho extraordinária. Se você pedir para o jovem montar uma arte, um videozinho, um reels, ele vai se sentir extremamente motivado a fazer isso. Ou seja, nós temos por um lado uma oportunidade extraordinária de envolver os jovens nesse processo, e por outro a gente tem um conteúdo maravilhoso, que é o conteúdo da doutrina espírita. Como é que a gente resolve, como a gente aproxima isso? Tem uma coisa que é muito importante, e aí são dois princípios que quem estiver aqui, se puder anotar, é importante. O primeiro princípio é o seguinte: endereça o dia a dia da pessoa. A pessoa não está interessada, não que não seja importante, tá? Mas normalmente a pessoa, quando ela está vivendo uma dor, ela não está interessada no conceito de perispírito. Tá? Isso é outro público, é um público diferente. A pessoa está com uma dor concreta. Então, o primeiro ponto é: o que é que no dia a dia da pessoa ela vive? O que é que ela vive no dia a dia? Qual que é a experiência concreta dela? O que é que gera aquela angústia, aquela dor? Ó, fui falar com meu filho, de 16 anos, e ele não me respondeu, não me deu atenção. Eu me senti a pior mãe do mundo. Faz sentido isso? Isso é endereçar o dia a dia. Ó, estou aqui e com os jovens tem um padrão de beleza, que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que ser igual às influências. Isso enderece o dia a dia de alguns jovens? Enderece. Então, comece pelo concreto. Comece pelo dia a dia. Comece por aquilo que a pessoa está vivendo. Então, fazer um brainstorming. Olha, o que incomoda? Eu me lembro da minha época de mocidade. Na minha época de mocidade tinham pessoas que vinham, que tinham conteúdos interessantes, mas aquilo que eu vi que mais conectava as pessoas era as reuniões que começavam o seguinte: sobre o que vocês querem falar? Alguém já passou por isso aqui? Mocidade? Sobre o que você quer falar? Onde é que o cala pé? Então começa por isso. Começa endereçando aquilo que é concreto. Aí você pode pensar assim: Saulo, mas será que eu não vou atingir poucas pessoas? Não. Porque é o poder da rede social. Aquelas pessoas que tiverem aquela isso vai os vídeos que vocês têm salvos. São coisas específicas. E esse é o grande desafio que eu vejo, a grande oportunidade que nós temos no movimento espírita.
de começar a endereçar questões concretas, de não trabalhar só o conceitual que precisa existir para responder uma questão concreta e não partir dele. Esse é um ponto muito importante que muda o jogo na hora da gente divulgar a doutrina espírita. Não adianta a gente falar assim, porque na obra do Humberto de Campos, a concepção acerca do Cristo nos revela que esse espírito, quando caminhou pela terra, foi iluminado, deixou um caminho. É bonito. É bonito. Pode interessar algumas pessoas que não estão passando por um problema de querer se matar. Então, começa pelo concreto. Começa por aquilo que é o dia a dia das pessoas. Conversa com as pessoas. Como é que você acorda? O que você come? Por que tem briga? Por que tem discussão? É por aí que começa. O segundo ponto é de criação de identidade. Lembra que eu comentei sobre acertos de interesse? Que identidade que nós estamos construindo? Tem uma camiseta aqui que o pessoal está usando, não tem? Quem está com a camiseta aí? É legal usar a camiseta? Por quê? A identidade. Pertencimento. Então, essas coisas a gente precisa criar. Então, mocidade espírita que não tem perfil no TikTok, na minha visão, está cometendo grande erro. É grande erro. A mocidade tem que ter um perfil no TikTok. Por quê? Porque os jovens, quando saem da mocidade, vão para o TikTok também. E se não tiver ali algo, o que ele vai se conectar? O que ele vai ler? O resto. Então, criar senso de identidade, criar conexões. Talvez a gente esteja vivendo uma época de paradoxos curiosos. É uma época de milhares de amigos e grande solidão. A gente tem contato com milhões de pessoas e se sentem solitários. Então, criar conexão, criar identidade, criar senso de pertencimento. Se a gente começar a trabalhar esses dois princípios, o dia a dia das pessoas, depois que a gente entender o problema do dia a dia, a gente traz uma solução para ela. Não precisa solucionar o problema reencarnatório dela num rio de 60 segundos. Não vai dar. Mas você pode pegar uma dor, você pode ajudar em alguma coisa e criar senso de pertencimento. Okay? Mais alguma pergunta? Isso que você falou é tão interessante. O uso desse ferramental tecnológico hoje é muito recente na casa espírita. Muitas casas são indecisas o limite de uso adequado das redes sociais, porque a nossa preocupação principal é a difusão da doutrina espírita e uma difusão comprometida com a revelação que veio de Allan Kardec. Como é que a gente estabelece esse contorno, esse perímetro em torno do limite aonde ir? Ou seja, como criar uma etiqueta em que as pessoas consigam ter esse exame, essa curadoria do conteúdo virtual? Porque às vezes a gente trabalha muito com mãos amigas, pessoas de boa vontade. E as pessoas de boa vontade utilizam, às vezes, o próprio parâmetro, o próprio limite. Seria de bom tom a equipe gestora da instituição estabelecer essa etiqueta virtual para que a publicação de conteúdos, o formato da linguagem dessa difusão de conteúdo não comprometa a mensagem ou não gere uma reflexão dúbia sobre o que está sendo proposto ali. E o segundo ponto, você trouxe um debate sobre ferramentas que otimizam o trabalho e otimizam a comunicação. E podem otimizar em muitos setores da casa espírita. Mas como não cair no automatismo? Como é que fica o fator humano dentro dessa otimização? Vou falar sobre a questão da qualidade do conteúdo. E talvez o que eu digo aqui pode surpreender algumas pessoas, mas vamos respirar, tá? Às vezes a gente tem muita preocupação
com a qualidade do conteúdo antes de testar o conteúdo. E aí isso faz com que a gente não ofereça o conteúdo. Ok? E isso é um grande problema. Eu acho que às vezes, a gente estava conversando no café, a nossa geração ainda tem aquela ideia assim, se eu fizer alguma coisa, todo mundo está vendo aquilo. Alguém já teve aquela experiência de chegar no trabalho e falar para os colegas do trabalho assim, você viu o que aconteceu com o fulano? E eu não sei, não. Já passou com alguém assim? Sim. Mas como você não viu? Está na internet. Não, está na sua internet. Está na sua rede, está no seu feed, não está no meu. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque quando você publica um livro para uma editora, tipo Fé, é só para Fé, você vai publicar um livro. Aquilo precisa passar por um processo de revisão. Aquilo precisa passar por um processo de revisão, por quê? Porque aquilo tem uma característica perene, leva o selo da instituição, aquilo tem um impacto que acho que precisa. Eu mesmo faço esse tipo de revisão. Na internet o jogo é diferente. Alguém aqui que segue pessoas, visitou para ver o que ela postou em 2023? Qual foi a última vez que eles fizeram o que a gente chama de arqueologia digital? Saber o que a pessoa postou. Você não faz isso, porque é muito rápido. Então é importante preocupar com o conteúdo, sim. Mas hoje é mais importante você postar e avaliar do que você tentar avaliar antes. Eu sei que pode parecer um contrassenso, tá? Eu sei que tem muita gente que às vezes vai dar um leve desconforto estomacal com o que eu estou dizendo. Mas confie no seguinte, se você colocar alguma coisa e você perceber que aquilo não funcionou, você vai lá e apaga. Ah, mas e o prejuízo que pode ser criado? Coloca 10 outras coisas. Você aprendeu com aquele erro? Aprendi. Onde é que deu outro problema? Bom, então agora eu vou resolver isso. E aí você entra num ciclo de aprendizado mais rápido. A internet não é, o jogo não é como era de televisão. Não é perene o que está ali. Então, às vezes a gente, pela perfeição, a gente acaba caindo na omissão. Então, tendo indicadores, são indicadores importantes. O que funcionou? Essa postagem funcionou, isso aqui as pessoas viram. Por exemplo, vamos entrar em aspectos técnicos, né? Curtida, like, não são bons indicadores. O melhor indicador para a gente avaliar se o conteúdo é bom chama-se compartilhamento. Porque significa que a pessoa ela resolveu compartilhar aquilo. Então aquilo fez sentido para ela. Foi bom para ela. Ela achou que valia a pena. Ela achou que valia a pena. Se ela compartilhar. Às vezes você dá like só com misericórdia. Alguém já deu like da caridade. Já viu? Like na caridade virtual. Vídeo, mas vou dar um like aqui, porque não é tão bonzinho, né? Então, assim, o compartilhamento é diferente. Né? Então, o compartilhamento é bom. Então, por incrível que pareça, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de ousadia, flexibilidade, para poder levar o conteúdo e aperfeiçoá-lo. Porque muitas vezes a gente fica com muito medo de colocar e aí aquilo não chega no tempo. É difícil dentro da casa espírita, né? Às vezes é difícil. A gente tem, às vezes, uma... Porque a gente pensa nisso. Então, quer ver? Sendo pragmático, tá? A gente pode fazer o seguinte, vamos deixar as pessoas postarem e vamos avaliar a postagem uma semana depois. Vamos avaliar? Vamos. Quando? Uma semana depois. Olha, isso aqui não foi legal. Por quê? Não, porque o conceito aqui não está claro. Então, beleza, vamos corrigir. Olha, isso aqui teve um comentário que indicou que está... Ok, então vamos esclarecer. É muito mais útil do que a gente tentar evitar que as pessoas tenham má interpretação. Porque, gente, mesmo a gente trabalhando muito, e aí tem uma coisa que é engraçada, e eu acho que quem me convenceu disso foi um sujeito chamado Allan Kardec. Porque quando Allan Kardec publicou um livro chamado Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas. A estrutura não é a que a gente conhece hoje. Ela é diferente. Imagina se Kardec vai fazer, eu acho que não está pronto. Eu vou passar por uma curadoria espiritual. Eu vou pedir para os espíritos revisarem aqui umas 10 vezes. Na hora que sair aquele, que aí não tem erro. É aquele ponto que acabou.
Foi assim que o cara fez? Por que a gente quer repetir um modelo diferente? Será que não tem aí um pouquinho de vaidade e de medo? Será que a pessoa não está com muito mais medo do que vão pensar dela do que com o desejo de ajudar? Será que o holofote não está virado para a direção errada? Será que a pessoa não está preocupada assim, como é que eu vou parecer ao invés de quem é que eu vou ajudar? Porque para você ajudar alguém, você não precisa ser perfeito. Você precisa se importar com aquela pessoa. Para ajudar alguém, você não precisa ser perfeito. Se precisasse, o grupo apostólico estava enrolado. Pedro negou, Judas traiu, Tomé duvidou. Então assim, a gente precisa às vezes tirar um pouco desse medo, tá? De se expor, de colocar. Vamos avaliar? Vamos avaliar. Ah, não deu certo, ok. A nossa vida não vai ser construída de coisas perfeitas, sem erro. A gente precisa acertar mais do que errar. E a gente vai acertar mais do que errar na medida que a gente aprender. Então, eu acho que pode ser um contrassenso, mas eu aprendi com Kardec. Se fosse para estar perfeito, seria os livros escritos na primeira edição definitiva, Evangelho segundo o Espiritismo na primeira edição definitiva, nenhum. Nós estamos falando sobre os vários. A gente tem que ter essa coragem. Vou colocar. O que aconteceu? O que as pessoas fizeram com aquilo? Foi útil, não foi? Comentaram? O comentário que é ruim foi que a pessoa não entendeu, paciência, né? Não estava maldito, não vou mudar por conta disso. Então, acho que esse é um ponto importante. E a segunda pergunta é sobre o fator humano, porque essa é uma questão que ela não está só dentro da casa espírita, ela está na sociedade. Né? As pessoas vão perder o emprego, vão perder. Eu falo institucionalmente dentro de uma casa espírita. É a questão da gente às vezes achar, porque essa é uma discussão tão ampla que ela afeta também a sociedade. E aí, o que a gente percebe é o seguinte: as pessoas não vão ser substituídas pelas redes sociais e pela inteligência artificial. As pessoas vão ser substituídas por pessoas que usam redes sociais e inteligência artificial. Entenderam a diferença? Brincando aqui, o atendente fraterno não vai perder espaço para a inteligência artificial. Mas ele vai perder espaço para aquela pessoa que é atendente fraterno e usa a inteligência artificial. Atendi uma pessoa hoje, falei isso, será que é certo? O que eu posso melhorar? A gente criar um script, olha, o que a pessoa precisa ter, a gente acelerar o processo de treinamento, a gente conseguir fazer avaliações melhores, melhorar a qualidade dos conteúdos que a gente falou. Às vezes, basta você pegar um texto e colocar no chat GPT e falar assim, melhore o texto. Corrija os erros ortográficos. E você tem um conteúdo que vai gerar menos objeção. Então, vai ter um impacto? Vai. Mas não é pela tecnologia. É por quem está usando a tecnologia. Por isso, a gente promover o uso da tecnologia dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas, não significa que a gente vai estar desqualificando as pessoas. Pelo contrário, a gente pode estar qualificando essa pessoa não só porque ela tem que fazer na casa espírita, mas também porque ela tem que fazer na vida dela. Então pode ser uma coisa. E aí, de novo, quem que ensina isso? Emmanuel, Prefácio do Caminho, Verdade e Vida. O Cristo não fazia distinção entre a oficina e o templo. O mundo inteiro era um só templo, o seu altar de orações e a sua oficina de trabalho. Então a casa espírita também pode ser um ambiente que a pessoa avance, que ela se profissionalize, que ela cresça, que ela veja que estão discutindo isso, estão falando isso. E aqui eu tenho que reforçar, né? O centro São Vicente de Paulo está de parabéns, porque alguns nem acordaram para isso. E a gente está hoje aqui conversando sobre essas temáticas. Então, está na frente. Avança. Isso é muito positivo. Ajudou? Perfeito. Gente, alguma outra questão? Bom dia, pessoal. A minha pergunta seria assim: como separar o trabalho com vídeos na internet dos consumos dos vídeos? Porque eu trabalho com a internet e muitas das vezes eu estou lá consumindo, para pegar novas ideias,
E às vezes eu consumo muito mais do que eu produzo. Aí eu queria saber como que separa essas coisas. Como é que é seu nome? Vitor. O Vitor está falando de um fenômeno que é assim: você fala assim, eu vou fazer uma postagem sobre família e espiritismo. Aí eu começo a pesquisar na internet sobre família e espiritismo. 45 minutos depois eu estou vendo um vídeo sobre reprodução de golfinhos no Ártico. Já começou. Isso é normal, porque muitas vezes o nosso cérebro ele gosta de coisas novas, tá? E aí, para a gente resolver esse problema, para que a gente consiga focar em alguma coisa, a gente precisa definir primeiro o propósito, primeiro o objetivo. O que exatamente eu estou querendo, como é que eu vou me sentir com aquilo, como eu vou construir. E a gente começar a bloquear aquele nosso tempo para aquelas coisas. E uma coisa muito importante, essa pergunta do Vitor é crucial para a gente entender o seguinte: não basta só o conhecimento, a gente precisa colocar em prática. Quem disse isso foi Emmanuel, não foi Saulo. Aliás, quem inventou o Rios dentro do Espiritismo foi o Emmanuel, né? Com as mensagens curtas. Sem internet, ele já nos ensinou a produzir textos curtos de qualidade. Então não é porque é curto que precisa ser ruim. Então o que a gente pode fazer? Começa a pensar o seguinte: se eu aprendi alguma coisa, eu tenho que colocar em prática. E a gente colocar na nossa cabeça que o conhecimento sem a prática, ele é potencial, mas ele nunca vai ser reeducado. A gente aprender coisas é importante, nada de errado com isso, mas não colocar aquilo em prática, não converter aquilo em um conteúdo, não transformar aquilo em uma mudança de comportamento, não ajustá-lo na nossa vida, você não completou o ciclo da aprendizagem. Então a gente começar a criar na nossa mente o seguinte: aprendi. O que eu posso fazer com isso? Às vezes você vai produzir um vídeo sobre um determinado tema, aí você começa a pesquisar, o que eu posso, o que isso contribui para o que eu estou fazendo. Porque na hora que aparecer alguma coisa que não contribui, seu próprio cérebro vai começar a dizer: isso aqui está um pouco fora. E aí outras estratégias também que não sei se a gente trabalharia, mas tenta bloquear um tempo, definir aquilo que você quer fazer, separa um tempinho, blocos pequenos, 20 minutos, 30 minutos, e se obriga a dar uma pausa depois daquilo, porque a pausa dá um refresh, né? Terminei vendo o vídeo de reprodução de pinguins no Ártico, mas a próxima vou voltar lá no primeiro. Então, essas pausas fazem o nosso cérebro voltar. Mas lembrar sempre disso, é importante a gente colocar em prática. E a gente espírita, a gente tem um desafio, porque o espírito ele se distingue por ser capaz de comprar muito mais livro do que ele é capaz de ler em 10 encarnações, né? Aliás, seria legal se ele pudesse deixar por uma herança, né? Guarda aqui quando eu voltar, pelo menos eu não tenho que gastar dinheiro com isso de novo. Mas eu acho que a gente acredita que passa por osmose, né? Pelo menos está ali. Então a gente precisa colocar em prática. Conhecimento sem prática é navio cheio de tesouro no fundo do mar. Ajudou? Tem mais uma pergunta ali? Vitor, então todos nós, na doutrina espírita tem aquelas 3 palavras, né? Que a gente precisa lembrá-las sempre. E na doutrina espírita não há como dar um passo além se a gente não tiver disciplina. Meu nome é Carla Lúcia. Eu sou da Casa de Oração de Campo Limpo de Goiás. Gente, a Carlota trouxe um ponto importante, eu queria aproveitar o que ela comentou para a gente pensar sobre disciplina. Alguém aqui sente um peso no ombro quando ouve essa pergunta? Não precisa falar não, tá? É só para disciplina. E essa passagem que ela leu do Chico, ela é muito interessante, mas às vezes a gente esquece o contexto. Essa pergunta do Chico, ela não foi feita sem contexto. E a gente aprende isso estudando o Novo Testamento. Os netos que a gente estuda nos ensinam isso. Então, o que aconteceu? O Emmanuel chegou para o Chico e falou assim: Chico, nós temos um projeto. Nós vamos publicar 30 livros. O Chico viu e falou assim: comprei o projeto. Estou dentro. Vou fazer. O que é que precisa? Aí é uma coisa. Porque disciplina sem objetivo
É só peso mesmo. Você não cria disciplina pela disciplina. Isso é um equívoco. Você usa a disciplina para atingir um objetivo que você concordou com ele. Qual que é o grande desafio da gente? A gente fala assim, tem que ter disciplina. E foi bom ela ter trazido isso. A pergunta é, para quê? Qual o trabalho? Porque, por exemplo, eu vejo pessoas extremamente disciplinadas por perder o tempo na Netflix. Toda segunda-feira à noite, ela está ali disciplinadamente gastando 2, 3 horas. Impressionante. Então, quando a gente fala de disciplina, lembrando desse exemplo do Chico, eu acho maravilhoso. Que é, para quê? Qual o propósito? Qual o propósito? Como é que você vai se sentir quando você fizer aquilo? Qual que é a importância daquilo que é para você, para as outras pessoas? Porque depois que isso é internalizado, a disciplina ela se torna veículo, recurso, ferramenta. E aí você acha bom ter nas mãos. Porque a disciplina pela disciplina, sem um propósito, é só peso. Fica parecendo que você vai ter que deixar de fazer o que você gosta e depois fazer aquela encrenca, né? É igual aquela pessoa, né? Trabalha no que não gosta para comprar o que não precisa. É uma vida. Então, a disciplina, a gente precisa desenvolver a disciplina. E o exemplo do Chico é maravilhoso. Por onde começa? Com o objetivo. O que você quer fazer? Eu tenho certeza que se eu falar para vocês amanhã, precisa acordar 3h30 da manhã, ninguém vai se sentir motivado. E vai ser muito difícil colocar disciplina. Você vai tocar o celular, vai colocar no soneca. Você fala assim, nós vamos viajar para Cancún. Vamos fazer o levanta meia hora, né? Meia hora, já está ali, assim. Vai precisar dormir. Você nem despertador. Entendeu? Então, por que às vezes a gente tem dificuldade de levar a disciplina para as pessoas? Porque a gente começa com a ferramenta. A gente começa com o meio. A gente esquece o fim. De nasce. Eu tinha prometido, mas não existia. Estava bom. Saulo, a questão do propósito, e aí quando falar na produção de conteúdos, e aí em se reportando à casa espírita, é algo que eu percebo que tem sido uma fragilidade, porque a casa espírita, quando quer se valer da rede social para produzir um conteúdo, a mim me parece, e aí eu gostaria que você me auxiliasse, o propósito é divulgar o quê? O quê? A mim me parece que é a excelência da doutrina espírita. É possível divulgar a excelência de alguma coisa sem a conhecer? Essa é uma questão interessante. Porque, e aí eu vou até já entrar no tema da próxima parte do bloco, que é a parte de movimento espírita e redes sociais. É importante conhecer, porque ninguém vai divulgar aquilo que não conhece. Ou vai divulgar mal. Ou divulga mal. Qual é o equilíbrio que nós temos que buscar? É que a gente compatibilize o que eu já conheço com o que eu posso conhecer. E muitas vezes, aquilo que a gente pensa, que a gente acha, se a gente expor ao mundo, a própria vida te dá uma resposta. Ela te ajuda a ir ajustando. E de novo, assim, o que me ensinou isso? Né? Que a gente deve colocar nos mecanismos adequados, avaliar o que as pessoas pensam e depois melhorar. Allan Kardec. Revista Espírita, 12 volumes de Revista Espírita. O que Kardec colocava na Revista Espírita era aquilo que estava sendo discutido. Algumas coisas fizeram depois parte da codificação, outras não. Por quê? Porque ele se propôs ao diálogo, a conversar com as pessoas. Então, quando a gente estiver falando de coisas concretas, a gente deve buscar isso. Quando a gente está falando de princípios, de conceitos, não precisa, né? A gente já tem isso feito. Mas a gente não deixar de buscar esse diálogo.
Eu tenho uma parte aí do Espírito que me chamou a atenção, porque o Kardec está fazendo um comentário sobre a evolução dos espíritos e tal, e eu não leio mais um comentário sobre a virgindade de Maria. Tem um comentário, o artigo sai. Aí ele recebe uma carta. Olha, o comentário foi muito lúcido, interessante, mas aquilo que você falou sobre a virgindade de Maria está desconectado, sem propósito, está superficial e não deveria ser satisfeito. Se fosse a gente, assim, nunca mais eu posto nada no Instagram. Kardec publicou a crítica na revista Espírita. Publicou a crítica. Porque a crítica, ela não destrói se é verdadeira. Se ela não é verdadeira, a gente não precisa dar atenção a ela. Se ela é verdadeira, é uma oportunidade. Então, esse equilíbrio é muito importante. Do que eu estou falando? Eu estou tentando endereçar uma questão pontual, concreta, e aí, eventualmente, a gente pode cometer um erro, se errou, corrigir isso. Ou eu estou falando de um conceito. E aí, o conceito, depois de inteligência artificial, de redes, ficou muito mais simples. Eu estou dizendo que a gente pode simplesmente copiar e colar. Tá? Mas se eu perguntar quais são os princípios da doutrina espírita, vai ter ali uma rota de orientação que eu posso utilizar para ir aprofundando. Então a gente pode utilizar isso para melhorar a qualidade, para melhorar o conteúdo. A gente tem ferramentas hoje, por exemplo, como o Kardecpedia, como o DepSearch, que dá para a gente assim. Bíblia do Caminho. Isso, a Bíblia do Caminho, da obra do Chico e de outras obras. Mas a gente tem ferramentas extraordinárias. Vamos utilizar isso para melhorar a qualidade do conteúdo. Mas também não vamos ter medo, porque se a gente errar, a gente tem a oportunidade de corrigir. Se Deus esperasse que a gente acerte sempre, eu acho que a gente nem vive tal. A gente veio aqui não foi para ser perfeito, foi para se aperfeiçoar. E aí, eu acho que a gente tem uma ferramenta importante do diálogo, sabe? Do diálogo. Eu coloquei, o que aconteceu? Olha, ninguém comentou. Talvez não tenha sido a forma interessante. Vou mudar a forma. Coloquei, alguém fez um comentário aqui que não faz sentido. Assim, essa pessoa não entendeu. Coloquei e tem um comentário aqui que realmente aqui tem um ponto de melhoria. Agradece a pessoa, faz uma oração para ela à noite, corrige no outro dia e acabou. Porque a gente precisa colocar conteúdos que sejam relevantes. Porque a internet, cada vez mais, ela tem muitos conteúdos. Mas se nós, que temos no movimento espírita, essa responsabilidade que o Inácio colocou, se a gente não fizer, outros o farão. Mais uma perguntinha e aí a gente... Você pergunta, só uma questão de... Não é meu marco, bom dia a todos. Só por uma questão de auxiliar nesse roteiro, para a construção de um texto, tem inteligência artificial, inclusive, que eu uso a Gemini, vamos colocar um texto para estudo, para apresentação de estudo. Você não quer fugir da doutrina, porque a inteligência artificial, ela busca e ela satisfaz aquilo que você pergunta para ela. Mas no Gemini, ela tem uma forma de você colocar o texto, você pega um livro em PDF, coloca ali e define, que ela só pode buscar dali, ela não busca em nenhuma outra fonte. Então, se você buscar uma proposta de estudo em cima do livro dos Espíritos ou livro dos Médiuns, ele busca de lá e te apresenta um texto. Então, não foge, não traz coisas inverídicas, né? Não produz nada que não seja verdadeiro. Então, é interessante para uma questão de base, né, Tem uma ferramenta para quem tiver interesse, chama Notebook LM, é gratuito, tá? E se você sobe os textos, ela vai fazer exatamente isso, ela vai responder só daquilo, você vai se perguntar só. Então você pode fazer um estudo direcionado de uma obra do André Luiz, de um livro da codificação, baseado nisso. O Notebook LM é gratuito. Cria até um podcast para você ouvir sobre a temática. É algo impressionante, vale a pena olhar. Existem os agentes também, você pode treinar agentes de IA para poder responder perguntas dentro de um determinado contexto. Assim, olha, é um mundo extraordinário. Eu vou avançar rapidamente. É rápido? É rápido. Bom dia. Meu nome é Paulo e... Chego lá ainda.
eu queria... Saulo a Paulo é o Eu queria saber como quem vai produzir conteúdo para a Casa Espírita, se mantendo dentro da doutrina, e o Espiritismo ele nos esclarece que a fé raciocinada é aquela que pode encarar a ciência frente a frente de todos os tempos. E hoje em dia a gente vive muitos conflitos, muitas divergências de ideias, assuntos espinhosos que nós temos que abordar e podemos abordar. Mas como não cair na armadilha, como você disse no início, de fomentar aquilo de negativo nesses conteúdos para fortalecer o lado que a gente não quer. Paulo trouxe uma questão importante, e toda vez que a gente vai analisando algo, tá? A primeira coisa que a gente precisa separar a ideia de pessoas e opiniões de princípios. Todos nós temos direito a ter opiniões. Não tem nada de errado nisso. Só que opiniões não são princípios. Seguindo novamente o conceito de Kardec. Se a gente ouvir uma opinião, o que a gente faz? A gente pega aquilo, coloca na prateleira do tempo e espera o tempo tomar uma decisão sobre aquilo. Então eu posso respeitar a opinião de alguém sobre um ponto que eventualmente não tem uma clareza específica, né? A gente não encontrou nada que esclareça, colocando na prateleira do tempo e a gente espera. Agora, quando a gente não está nessas questões óbvias, e aí tem questões mais espinosas, o que a gente tem que tomar cuidado? É que toda vez que a gente vê só defeito, só problema, nós estamos cegos. Cegos. Porque a realidade ela é muito mais complexa. Então, se eu estou vendo só um problema, muito provavelmente eu não caio nessas questões. Eu não estou julgando a pessoa e nem estou discutindo o princípio da doutrina. Né? São outras. E eu não vejo algo positivo, eu estou cego. Por que a gente sabe disso? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações caminhando para a regeneração. Se a gente tivesse um mundo primitivo, talvez, mas não é o nosso caso. Okay? Significa que existem coisas boas e coisas positivas. E eu acho que essa é a chave para a gente começar um diálogo civilizado. A gente entender que existem coisas positivas, que existem negativas, e a gente se propor a debater aquilo sem perder o que a pessoa está trazendo de positivo, o que é a ideia dela que pode contribuir. E, eventualmente, se tem alguma coisa que a gente não concorda, a gente tem coragem de dizer: olha, eu não concordo, posso não estar com a verdade, mas não é o que eu penso. E aí a gente vai exercitando esse diálogo. O grande desafio é que a gente acha que os nossos debates eles são sempre baseados em verdades, não são? Mas eu sei que está certo. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse sentimento de que a gente está certo. Porque normalmente o nosso cérebro trabalha assim. Primeiro a gente decide o que quer fazer, depois a gente justifica. Alguém já passou por aquela situação de você ter a intuição de que era isso, e aí depois começou a vir os argumentos? Não, mas é por conta disso. Eu não sabia o que era, não. Não, isso também justifica o meu ponto de vista. Tá vendo? Agora, isso é o seu cérebro racional sendo sequestrado pelas suas emoções. Você já decidiu o que fazer, você já decidiu o que é certo e errado, e aí você manda uma mensagem para o neocorte e fala assim: fulano, decidi isso, agora me arruma aí justificativa. E ele vai arrumar, porque você vai ser uma inteligência artificial. Dependendo do que você pergunta, você vai enviesar a questão. Então a gente toma cuidado com isso. Então, olha, estou discutindo alguma coisa, é porque eu realmente penso assim, ou porque eu estou tentando justificar? E a gente está aberto a essa discussão. Ajudou, Paulo? Posso falar um comentário? Quando eles falaram da questão da... rapidinho mesmo. Por favor. É que talvez a gente tenha menos medo de receber crítica em relação... Desculpa. Talvez a gente tenha que ter menos medo de receber crítica em relação ao que vão pensar do que a gente está falando da doutrina, porque nós somos falhos, mas a palavra não é. Então, às vezes a gente vai se expor e vai receber uma crítica, mas essa crítica não necessariamente vai diminuir o que a doutrina fala, a palavra de Jesus, e nem diminuir o valor da nossa casa onde a gente está. Porque aquilo que você falou, a gente pode corrigir. E talvez se a gente ficar nessa necessidade de perfeccionismo e não pode falar, a gente vai acabar afastando pessoas que não se sentem perfeitas para estar ali, porque na verdade ninguém é perfeito. Então, acreditar que nós estamos lidando só naquele caminho verdadeiro e achar que a gente precisa ser perfeito para entrar ali, as pessoas não vão querer se aproximar, porque elas
somos perfeitos e talvez aceitar melhor a imperfeição do outro e permitir que o outro chegue na sua imperfeição próxima a gente. Cristiano trouxe um ponto importante só para a gente. Tem 3 perguntas que eu acho que a gente tem que ter coragem de fazer. Tá? A primeira delas é assim: primeira afirmação que a gente pode fazer: não sei. Não entendi. E não concordo. Eu não estou dizendo que eu vou entrar num debate de ódio com a pessoa, porque eu não estou dizendo que eu não concordo com ela. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu não entendi, e tem coisas com as quais eu não concordo. E está tudo bem. Está tudo bem. Se a gente respeita a pessoa do outro lado, está tudo bem. Para a gente utilizar essas 3 frases com mais frequência. Pessoal, passando rapidamente sobre o movimento espírita. Tá? É preciso que a gente separe o que é movimento espírita do que é doutrina espírita. Doutrina espírita são os princípios trazidos pela espiritualidade superior codificados por Allan Kardec. E aquelas contribuições que vieram depois e realmente tem coerência com a doutrina. Tá? Uma vez eu estava num seminário falando sobre a obra do Chico, uma jovem levantou a mão, os jovens são bons, quando fazem perguntas que a gente mais velho tem coragem, ela falou assim: vocês falam muito sobre universalidade do ensino dos espíritos, e por que vocês valorizam tanto Chico Xavier que era só um médium? Ela tem razão. Ela tem razão. E aí a resposta para isso é: o que existe de importante na obra do Chico é a coerência. É a coerência com a doutrina. Então assim, o Chico ele trouxe muitas coisas, mas em nenhum ponto eu não achei. Eu tenho a obra do Chico inteira lá em casa, 412 livros, nem papel. Eu não achei um ponto que houvesse um elemento que discordasse na obra do Kardec. Então, o que valida a obra do Chico não é o critério da universalidade do ensino dos espíritos, é a coerência. Porque o próprio Kardec falou: o único médium por vários espíritos também tem limitações. Então, quando a gente pensa em princípios doutrinários, princípios da doutrina, a gente tem que falar de Kardec e daquelas obras que estão conectadas à obra de Kardec. Quando a gente fala de movimento espírita, é outra coisa. O movimento espírita somos nós. Nós temos, como nós colocou, a oportunidade de absorver e refletir isso. Agora, a doutrina vai ser conosco, sem nosco, apesar de nosco. A doutrina, ela não depende do movimento espírita. Eu comentei, o maior risco sobre mediunidade, utilizando como princípios o livro dos médios, não foi produzido no movimento espírita. Então nós temos uma oportunidade nas nossas mãos. E essa oportunidade, se nós queremos cumprir o nosso papel como movimento, a gente precisa avançar em determinados aspectos. Sem nenhuma crítica ao que foi feito até aqui. Nós só estamos aqui porque tem 100 anos de história nessa casa. As mãos que levantaram essas paredes, que colocaram esse piso, não estão materialmente entre nós. Nós só estamos aqui por conta delas. Não existe um trabalho que foi feito. E é aproveitando esse trabalho que a gente precisa avançar. E honrar aquilo que veio antes. Como é que a gente pode cumprir o nosso papel como movimento espírita? Aonde está a atenção das pessoas hoje? Porque eu aprendi isso com Jesus. Jesus não fez assim: eu tenho o Evangelho, eu entendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então eu vou sentar aqui na governadoria celeste e vou esperar o povo chegar. Não. Ele veio até o nosso campo de experiências, de dificuldades, de provas, e conviveu conosco. Aonde é que as pessoas estão dando atenção? Para onde elas estão olhando? É ali que a gente precisa. Porque senão a gente se fecha e a gente simplesmente não consegue cumprir o nosso papel. Aonde está a atenção das pessoas hoje? Nas redes sociais. A gente pode gostar, a gente pode não gostar, a gente pode concordar, pode não concordar, mas o fato é, as pessoas estão nas redes sociais. Então, se nós queremos conversar com as pessoas,
nós vamos estar onde elas estão. E a gente precisa de uma estratégia para isso. Não dá para ser ingênuo. E existem estratégias hoje disponíveis para que a gente melhore a nossa comunicação, para que a gente consiga tocar as pessoas, para que o conteúdo seja relevante. Existem estratégias para isso. Nós não podemos achar que porque a gente tem o melhor conteúdo, na minha visão, sem nenhuma leve, nós temos um conteúdo de consolo, esclarecimento que é muito bom. Mas nem sempre o melhor produto é o que vende. Tem muitas ideias boas que ficaram relegadas às prateleiras e não cumpriram o seu papel. Com a doutrina espírita, isso não vai acontecer. Mas pode acontecer com o movimento espírita. A gente pode falar. A gente precisa de identificar quais são os pontos de interação. Eu vejo muito movimento espírita discutindo o seguinte: mas eu não tenho mais pessoas nas reuniões públicas, diminuir o movimento. Ok. Tem pessoas na internet. Eu tenho uma estratégia para a internet? Eu tenho uma estratégia para envolver essas pessoas? Eu estou mudando aquilo que eu estou fazendo dentro da casa espírita para que a pessoa realmente faça o esforço de levantar, domingo, vir? Ou eu estou simplesmente oferecendo alguma coisa que ela pode ter em casa? A gente viu que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e é só um exemplo, tá? A interação. Muda alguma coisa a gente conversar? Para quem trouxe uma ideia, para frente, quem muda. Dá para a gente fazer isso pela internet? Não, do mesmo jeito não. Mas se a gente reproduz o mesmo modelo de palestra que a pessoa só escuta, vai ter uma hora que ela vai falar assim: por 40 minutos de trânsito, vou ficar aqui mesmo, vou ligar o YouTube e vou assistir essa palestra. Começa a assistir, 20 minutos depois de palestra, ela já está vendo os filhos do golfinho se reproduzindo mais. Então a gente precisa de uma estratégia. Como é que a gente deixa o conteúdo interessante? Como é que a gente conecta com a pessoa? Quais são os pontos que eu vou estabelecer de interação? Quem vem aqui não pode ser tratado da mesma forma que uma pessoa que consome o conteúdo pela internet. Nada de errado com a pessoa que está na internet. Mas precisa de uma estratégia aqui para que a pessoa se sinta motivada. E uma estratégia para a internet. E uma estratégia para o Instagram. E uma estratégia para o Facebook. E uma estratégia para o TikTok. Como é que eu estou me posicionando? E do ponto de vista do conteúdo, nós temos o conteúdo. Se a gente pegar a doutrina espírita nas suas bases, nas suas contribuições legítimas, nós temos um conteúdo que as pessoas precisam. Mais do que nunca, o mundo precisa de boas mensagens. Mais do que nunca, as pessoas estão se sentindo solitárias, sem propósito, sem direção. E nós podemos endereçar isso, desde que a gente entenda e lide nas redes sociais, com a inteligência artificial, com isso que está à nossa disposição para honrar tudo isso que nós recebemos. E aqui eu encerro. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Novamente, parabenizo o centro por ter trazido essa temática. Eu espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para que a gente entenda melhor esse tema. Nós agradecemos ao Saulo pelas palavras, as reflexões. São temas e discussões novas. São reflexões, no entanto, necessárias. E se fé verdadeira é só quem pode encarar frente a frente a razão em cada época da humanidade, e a humanidade progride, precisamos também avançar em outros aspectos que talvez o movimento espírita ainda não seja tão alerta. Mas com certeza a palavra do Cristo, a palavra de consolo, o que a doutrina espírita nos traz ao coração, essa mensagem assim nunca vai mudar. A gente só precisa divulgar cada vez mais. Saulo, muito obrigado mais uma vez. Jesus te abençoe. Retorno ao seu lar, em Brasília. A gente continua nas nossas atividades de comemoração.